A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laurene Silva e esse é o Devocional da Manhã. O tema do nosso devocional de hoje é qual é a sua questão com Deus, e a mensagem encontra-se em Juízes, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: Respondeu-lhe Gideão: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Poucos têm essa coragem de confrontar Deus como Gideão. Uma certa vez, uma menina veio me perguntando no direct que ela tinha dito algumas coisas para Deus e ela tinha medo de Deus não perdoar ela pelas palavras. É muito mais válido uma incredulidade sincera do que uma crença falsa. Jesus, diante da sinceridade de Tomé em dizer: eu só acredito vendo, ele foi lá e se fez presente, sabe? Fez Tomé testificar. Não que isso agrade o coração de Deus, mas é muito melhor sermos sinceros com Deus do que andarmos escondendo do Senhor algo que está dentro do nosso coração. Como se nós pudéssemos esconder, porque Deus sabe tudo, Ele sonda os nossos corações, mas Ele quer ouvir de nós. Qual é a sua questão com Deus? O que aconteceu lá no passado, que tem acontecido hoje, que te deixa essa marca, esse questionamento? Talvez você olhe outras pessoas sendo abençoadas e você não, e isso é uma questão para você. Por que você não leva isso a Deus em oração? Ele pode te responder, porque Gideão, ele tinha ali uma questão com Deus, assim: cadê esse Deus que eu ouvi dos meus pais e agora a gente tá passando por isso? E Deus, ele se revela a você como se revelou a Gideão. E ele te responde. Deus, ele responde a um coração sincero e quebrantado na presença dele. Às vezes a gente tem aquele se, né? Aquele se, como Marta e Maria: se o Senhor estivesse aqui. Mas às vezes a gente escolhe seguir dizendo: eu acredito, eu confio, mas lá no fundo a gente carrega um si, a gente carrega uma questão a qual devemos apresentar a Deus para que Ele nos leve a um ambiente do milagre. Porque Gideão, ele apresentou e Deus falou: agora eu vou te usar, você vai ver quem é esse Deus. Quando Marta e Maria, ela fala para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, mostrando que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tudo que ele faz tem um propósito. Talvez o que lhe falta é entender o propósito de Deus nessa situação, e somente ele pode te revelar. Às vezes a gente carrega uma casca, sabe? Aí eu me viro, eu dou conta, e isso é uma consequência de marcas lá do passado, que nos fez ter essa casca, ser forte, quando na verdade estamos completamente fragilizados por dentro. E tudo que Deus quer é que venhamos quebrar essa casca e depender completamente dele, para compreendermos a nossa total dependência do Senhor. E muitas vezes Deus, ele nos coloca em situações de lagar, de luto, para que a gente venha entender a nossa completa dependência, o quanto nós precisamos dele para sair da situação em que nós estamos. E tudo que ele quer é que nesse momento nós recorramos a ele e sejamos sinceros e peçamos como um filho, sabe? Porque aquela mulher, ela disse para Jesus falou para ela: não é lícito jogar a comida dos filhos aos cachorrinhos. E ela falou: mas os cachorrinhos também comem da mesa do que cai da mesa do seu Senhor. Jesus, ele quer abrir esse diálogo contigo. Ele quer que você seja o Jacó que lute com o anjo. Ele não quer que você caia num conformismo. O Senhor, ele quer te elevar além, sabe? Ele não quer que você seja o Gideão do lagar e morra ali, não. Ele quer te arrancar do lagar e te levar para a batalha. O grande problema é que você usa dessa casca de aceitação, de conformidade, de é isso mesmo, nada dá certo pra mim, pra permanecer no lugar que o Senhor tá. E aí Deus manda uma situação que te confronta para que você vá até Deus e diga: Senhor, não aceito permanecer aqui onde eu estou. Por que tu fostes antes e não é agora? E aí é esse incômodo que é causado que te tira desse lugar. E o Senhor quer exatamente isso. Ele quer que você não se conforme.
Não vos conformeis, para que haja esse confronto e o Senhor te responda e te aponte o lugar onde Ele quer te levar e te use para viver a transformação e o milagre que Ele deseja fazer na tua vida. Então, qual é a sua questão com Deus? Apresente a Ele, porque Ele vai te revelar aquilo que Ele tem para você. E muitas vezes você acha que não confrontar a Deus é humildade, muito pelo contrário, humildade é derramar-se na presença do Senhor, porque Deus ele não resiste a um coração quebrantado. É ser sincero com Deus. E aí, Ele vai ter um diálogo franco contigo e vai te tirar dessa situação em que você se encontra. Não tenha medo, porque Deus ele conhece o som do teu coração. Antes de você falar, Ele já sabe tudo. Então, mesmo que você não fale, Ele sabe. Você não esconde nada de Deus. Mas Ele requer a sinceridade que vem de você. Amém. Vamos orar, Pai. Obrigada pela Tua palavra, ajudando-nos a entrar com sinceridade na Tua presença e não esconder nenhuma questão que venhamos a ter contigo, achando que vamos magoar-te ou achando que estaremos pecando. Pecando estamos quando somos hipócritas, quando falamos que aceitamos, quando na verdade estamos revoltados. Que venhamos entrar com sinceridade na Tua presença para que o Senhor revele aquilo que o Senhor tem para nós e para que o Senhor nos tire deste lugar em que nós estamos e que muitas vezes tem nos afligido. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.